bom dia, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde ou boa noite, e seja qual for o momento que você vai participar com a gente desta singela meditação da Palavra do Senhor. Estamos contentes hoje, né? Hoje 23, né? 23 de agosto hoje já, e Deus tem renovado as suas bênçãos sobre nós, sobre as nossas vidas. Dificuldades estão aí, nós sabemos disso, mas Deus tem estado conosco, tem se colocado e se posicionado sempre de uma forma fiel, realmente assim como Ele é e como Ele sempre será. Na semana passada nós falamos com vocês sobre Mateus, né? Mateus 13, do 1 ao 23, e nós falamos sobre a parábola do semeador. Então vocês devem lembrar que eu disse que nós trataremos de duas sementes, diria assim, por assim dizer, né? E hoje nós encerraríamos. Evidentemente que quando você fala dessa parábola, ou de muitas outras partes da Bíblia também, se você for estudar caso a caso, né, requer um culto de pregação tranquilamente, mas a gente prefere fazer de uma forma, digamos assim, estudar os 4 assuntos juntos, né? E eu sempre convido as pessoas para que nos seus lares vocês possam ler a Bíblia e continuar descobrindo outras coisas que o Senhor tem para falar com você, comigo, através da meditação desse texto. Só lembrando, irmãos, na semana passada então, nós falamos sobre as sementes que é jogada à beira do caminho, que são aqueles que ouvem, né, mas não entendem, e vem o diabo e arrebata o que foi semeado no coração, né? E também nós falamos acerca da semente que encontrou um solo rochoso, né, que fala das pessoas que ouvem a palavra, a recebem até com alegria, entretanto, por não ter raiz profunda, em vindo as perseguições por conta da palavra, se escandalizam e acabam negando o Evangelho. Queria deixar uma coisa assim, só para acrescentar o que nós falamos na semana passada. Primeiro que essas parábolas são palavras do Senhor Jesus Cristo, não é uma mera ilustração da minha parte, né? É uma coisa que eu criei na minha cabeça. Olha, eu vou falar de sementes para tratar do assunto da semeadura da palavra no coração. Não, foi Jesus Cristo que trouxe essas palavras. Então são palavras do Senhor Jesus. E essa questão da parábola, primeiro que, só para vocês entenderem rapidamente, no domingo eu fui embora um pouco angustiado, né? Eu cheguei em casa pensando, na segunda-feira pensando sobre esse culto, né? Então assim, a questão do primeiro plano das pessoas que não entendem, realmente tem pessoas que não entendem, elas têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, porque não se interessam, não se importam muito, e evidentemente não entendem. Uma coisa que eu aprendi quando eu fazia faculdade é que você tem na sociedade você tem várias informações. Agora você transforma aquilo em conhecimento se você quiser. Senão se torna apenas uma notícia que surge na internet, ou no jornal, ou na TV. Você lê aquilo e passa desapercebido. Quando você começa a se apropriar das coisas, né, e trazer aquilo para o seu dia a dia, se torna conhecimento. Então tem pessoas realmente que ouvem a palavra, não entendem, mas também não fazem nenhum esforço de entender. E é lógico, vem o inimigo e tira tudo aquilo que está sendo semeado no coração dele. Infelizmente tem. A outra parte do solo rochoso é a mesma coisa. E eu deixo claro para vocês também que quando eu falei de perseguições, que eu acho estranho, né, a igreja atual, eu não estou querendo que a igreja seja perseguida. Não estou, pessoal, vamos sentar a madeira aí nos crentes, nos evangélicos. Não estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo que, biblicamente falando, se você ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós estamos vivendo momentos, né, de muita tensão no campo espiritual, e nós estamos vendo aí, por exemplo, uma pandemia que as pessoas tentam encaixar isso dentro, né, da Bíblia, né? E isso faz parte do que está escrito na Bíblia sobre os últimos tempos, gente. Vocês entendem? Então nós aceitamos plenamente isso. Isso está na Bíblia. Tá? A Bíblia, claro, não falou sobre o Covid, ela falou sobre pandemias, falou sobre dificuldades. Só que ela também fala que nos últimos tempos nós iremos nos deparar com falsos mestres, falsos profetas, pessoas mentirosas que se apropriam da Bíblia para o seu proveito próprio. Nós não vamos aqui tratar disso, né? Cada um faça a sua análise. Então, isso está na Bíblia.
E quando nós falamos sobre esse solo rochoso, tá? É porque é estranho. Eu, quando falei que eu acho estranho, é porque realmente, eu coloquei até no meu papel aqui, só para a gente entrar rapidamente. Eu acho estranho que o mundo aceite tão graciosamente os irmãos e não os diferencie quando se trata de comportamentos, decisões ou posicionamentos baseados na Bíblia. Então, algo não encaixa aqui dentro do contexto bíblico, na minha opinião. Volto a dizer, não quero que ninguém seja perseguido, mas nós temos que procurar entender que o inimigo, ele é astuto, ele digamos assim, ele engana, não é? Ele assopra no ouvido das pessoas, né? Ele é astuto demais. Então nós temos que tomar cuidado e buscar fazer. Quando nós trazemos uma palavra para os irmãos e amigos, a intenção, a reflexão. Eu parti de uma reflexão minha. Eu fiquei lendo e falando e deixando que Deus falasse comigo, e comecei a me encaixar em vários momentos da minha vida. Eu me vi nesse contexto aqui. Por isso que eu quero dividir com vocês. E quando eu falei que lá atrás nós tínhamos algumas questões que se relacionavam a perseguições ou a maus tratos, até por conta que nós somos filhos de Deus, e eu achar estranho hoje, porque a Bíblia fala o contrário, né? Que nos últimos tempos viriam a apostasia, por exemplo. Então nós temos que estar muito atentos a tudo isso e olhar para as nossas vidas. E tem um detalhe, eu separei 3 textos aqui, eu não vou ler os 3, mas a gente não pode esquecer o que a Bíblia fala sobre a questão das perseguições, porque elas existem há muito tempo. Não precisa procurar, eu só vou deixar para vocês, se vocês quiserem olhar. São 3 textos. Um está em 2 Timóteo 3,12. É só isso que eu vou ler. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vocês entendem? Está na Bíblia. Paulo falou isso para Timóteo. Depois vocês podem ler também lá em Tiago 1, de 2 a 3, e também Mateus 5,11. Então são palavras do Senhor Jesus, palavras que o Espírito Santo orientou seus servos a escreverem. Jesus falou nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. São felizes porque eles estão causando alguma coisa, eles estão mudando alguma coisa no conceito do próximo. Então, quando isso não acontece, irmãos, é preocupante. Nós temos que atestar com toda a convicção que Cristo é o Senhor, que tudo que acontece nesta sociedade tem a permissividade de Deus, porque Deus dá o livre-arbítrio. Ele chama as pessoas, Ele anuncia a palavra, não é? Ele anuncia a palavra. E tudo que está acontecendo aí, não somente na questão da saúde, né, na falta de caráter de algumas pessoas, na falta de preocupação com o próximo, tudo isso daí é fruto de um coração endurecido. Isso está na palavra de Deus. E quando nós anunciamos algo diferente, é normal que as pessoas nos olhem meio assim, mas por que você está falando isso? Porque quando você fala em ser um cristão, isso demanda mudanças. Se você não muda, seja no seu dia a dia, na sua forma de falar, algo não está batendo com a Bíblia. Com a Bíblia. Sabe aquela coisa do servo de Deus, o filho de Deus chegar num ambiente e a pessoa falar, não vou falar isso, porque a pessoa não vai gostar. Ele não concorda muito. Isso é saudável, sabia? Porque as pessoas estão vendo diferença no meu comportamento. Então só queria trazer para vocês novamente isso, para que não ficasse nenhuma dúvida, porque isso ficou no meu coração. Eu não quis dizer que a igreja tem que ser perseguida, que todo mundo seja perseguido, mas nós não podemos nos deleitar aqui dessa facilidade que nós temos no nosso país e não fazer nada em prol do Evangelho, porque tem pessoas, irmãos em Cristo, que estão por aí sofrendo perseguições terríveis por causa do Evangelho. E nós temos uma facilidade muito grande no nosso país, graças ao Senhor, de ter a liberdade. Então vamos usar essa liberdade, vamos pregar o Evangelho. Mas a pessoa não vai gostar, prega a palavra. Mas o meu pai vai me deixar de lado. A Bíblia fala, se você amar mais a pai e a mãe do que a Deus, você não é digno dele. Não quer dizer que você não vai amar a Deus, ou melhor, que você não vai amar seu pai e sua mãe. Não é isso que a Bíblia fala. Mas realmente existem pais, eu sou pai,
Existem mães, existem avós, tios, amigos que te induzem a não participar do culto cristão, a não ir à igreja, que falam que isso é coisa de gente, digamos assim, quadrada, antiquada, que tem lá uma conduta cristã de costumes, não sai desse costume. Então veja só, Jesus Cristo foi bem claro: se você amar mais seu pai e sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Isso é bíblico. Então nós temos que buscar isso no nosso coração, na nossa vida, colocar a Bíblia como espelho, falar: deixa eu ver como é que eu estou. Eu tenho feito muito isso, e eu confesso para vocês, tem hora que dá angústia. Fala: poxa, tem tanta coisa para mudar na minha vida, mas tem tanta coisa. E é por isso que nós sempre nos reportamos a Bíblia nesse sentido. É um caminhar. A vida cristã é um caminhar para a glória. E nesse caminhar, vocês viram que eu escrevi esses dias na mensagem no zap da nossa igreja lá, coloquei até no Facebook: andar com o Senhor não é fácil não. Se alguém falar que é fácil, é mentira. Não é fácil porque Ele te pede, vamos deixar bem claro, põe entre aspas, não é fácil, porque a própria Bíblia fala: o caminho que conduz à salvação, ele é estreito, a porta é estreita, e muitos não conseguem passar por ela, né? Mas quando o inimigo chega e fala: tá vendo? Esse caminho é complicado, vem comigo, aqui é mais fácil, aqui é balada, aqui é festa, aqui é isso, aqui é aquilo. Não, olhe para o Senhor, porque as dificuldades elas vêm, são inerentes à vida do servo de Deus. Porém Deus fala: eu estou com você, não se importa, eu estou com você. E é isso que nos alegra, nos fortalece. Tá ok? Só para lembrar o que nós falamos na semana passada e dar uma complementada. Hoje nós vamos acabar aqui essa parábola do semeador, lá no versículo, deixa eu achar aqui que eu tirei, é Mateus 13, tá? Podem abrir suas Bíblias, quem tiver aí, abre sua Bíblia. Mateus 13, no versículo hoje é o 22, tá? Então vamos lá? Que nós falamos primeiro da semente que é daquelas pessoas que não compreendem, né? Que não entendem, né? Depois aquele solo rochoso, e agora o 22 fala assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu sempre coloco essas questões assim. Tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui olhando aqui, esse grupo pequeno por conta das questões que você sabe de segurança, mas todos os irmãos que estão aqui já ouviram falar sobre isso, sobre a questão da fascinação do mundo, a questão das riquezas. Mas nós temos que nos reportar novamente aqui para ratificar isso no coração de cada um, para confirmar, para chamar a atenção. Eu coloquei assim: os cuidados do mundo. Nós vivemos em uma sociedade consumista, né? Onde muitos de nós não estamos preocupados em ter, poder, consumir, aumentar, ganhar, etc, etc. Eu sempre coloco isso para os irmãos, que o fato de você querer melhorar não é pecado. Não. Você trabalha, você quer melhorar as coisas, você quer melhorar a sua condição familiar, isso é natural, isso é normal, isso é agradável. A grande questão é quando nós colocamos tudo isso em primeiro plano. Então a gente ouve a palavra do Senhor, né? A gente ouve a palavra de Deus, entende o que Ele está falando, e até fica alegre, como no segundo caso ali do solo rochoso. Depois você fala assim: vem as questões da sua vida, do seu dia a dia, o que você tem que comprar, o que você tem que vestir, o que você tem que comer. E a Bíblia fala assim lá em Mateus 6,31: não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. No versículo 32 de Mateus também fala: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E no 33 ele arremata falando: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Veja, irmãos, essa palavra do Senhor é taxativa. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e tudo que você precisar eu vou acrescentar para você. Não precisa você ficar sem dormir pensando sobre essas questões.
Evidentemente, irmãos, quando a gente coloca essas questões aqui relacionadas àquilo que nós vamos comer, beber, vestir, né, ao nosso trabalho, não quer dizer que você vai ficar largado no seu sofá lá esperando a bênção chegar. Ela não chega, viu? Sai, só corre atrás, trabalha. O que Deus coloca aqui para nós, através da Bíblia Sagrada, é que Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Então nós, como servos de Deus, nós que estamos buscando ler a palavra do Senhor, você que está me ouvindo, que está lendo a palavra do Senhor, entenda isso. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que eu preciso. O que Ele não se alegra é de você colocar essas questões em primeiro lugar e deixar Ele de lado. E aí a palavra que você está ouvindo, que eu estou ouvindo, ela é sufocada, porque simplesmente você se atenta mais a essas necessidades. E Deus fala tudo o que você precisar, tudo, eu sei. Evidentemente, quando eu falo os cuidados do mundo, nós poderíamos citar várias coisas aqui, várias questões, várias. Nós às vezes nos preocupamos com a nossa saúde, sim, é um cuidado necessário, mas nós temos que entender que Deus está à frente de tudo isso. Lembra que eu falei sobre o hashtag? Às vezes as pessoas não gostam, mas falam que eu fico criticando isso. Não estou criticando não. É que eu acho engraçado. As pessoas falam assim, Deus no controle. Aí acontece uma situação, Deus não está no controle. É a mesma coisa você colocar o seu carro para uma pessoa dirigir, agora você está no controle do veículo, né? Na primeira curva você vai lá e arranca do volante. O carro fica também desgovernado, porque você não quer que ele dirija. Você não passou para ele o controle? Deixa ele dirigir. Você não confiou nele? Então a grande questão é essa, irmãos. Nós poderíamos trabalhar vários assuntos que tiram a nossa concentração, tá certo? Tiram a nossa concentração, que nos afastam daquilo que nós estamos ouvindo. É aquilo que a Bíblia fala aqui, tá? Sobre o solo espinhoso. Os cuidados do mundo. O primeiro ponto aqui é os cuidados do mundo. E são vários os cuidados, irmãos. São vários. Nós falamos de comprar, de beber, de vestir, mas são muitas outras coisas que são necessárias no seu dia a dia, mas que não podem tomar o lugar de Deus. E ele foi bem claro: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Vejam, se apeguem à profundidade das palavras. Ele não fala e isso e aquilo será acrescentado. Ele fala todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora, o que nós não podemos também nessa questão de rudimentos, cuidados no dia a dia, nós não podemos pensar, nós já falamos isso em outras oportunidades, mas é sempre bom relembrar. Nós não podemos pensar que Deus está à nossa disposição para fazer aquilo que nós queremos. É o contrário. Nós nos colocamos na presença dele e fala: Senhor, faça a tua, repete, igreja, vontade. Irmãos, pode, já está meio frio, você pode dar uma, né? Faça-se a tua vontade. Isso não é a oração que nós aprendemos a fazer, né? A oração do Pai Nosso, que foi um exemplo de oração deixado na Bíblia. Não é assim que fala? Seja feita a tua vontade. Então nós não podemos afirmar isso e nos comportarmos de uma outra forma, porque evidentemente que a palavra que está no nosso coração ela vai ser deixada de lado, ela não vai frutificar, porque nós estamos colocando outras coisas na frente aos interesses de Deus e para a nossa vida. Ele tem propósito, Deus tem desígnios para a nossa vida. Lá em Eclesiastes fala que ele tem todo o propósito debaixo da terra, tem seu tempo, não é isso? Tudo tem seu tempo, Deus tem isso para nós. A segunda questão que Jesus coloca na parábola, ele fala do fascínio, ele fala da questão dos rudimentos do mundo, e ele coloca aqui uma coisa que é muito importante, lógico, que é a fascinação das riquezas. Mais uma vez, eu volto a dizer para os irmãos, todos aqui já ouviram falar sobre isso, mas nós vamos repetir isso, né? Porque de repente tem pessoas que não ouviram dessa forma. Ganhar dinheiro é uma coisa natural. Você trabalhar, você ganha dinheiro, é normal. Eu, como servo de Deus, né, neste momento
Deus me concedeu esse privilégio de estar aqui pastoreando as ovelhas dele, né? Eu, como servo de Deus, não aceito o conceito de que um pastor evangélico me enriqueça pregando a palavra. Me desculpe, eu não aceito. Evidentemente, se ele tem uma atividade secular, não é? Tem a sua empresa, isso é natural. Mas o rapaz entrar para a igreja como pastor evangélico, com um chinelo para o pé, né? Com uma roupa humilde, dali 2 anos já está andando com uma ABM, já está com seu saldo bancário avantajado. Eu não aceito isso. Por quê? Fascinação pelas riquezas e está usando a palavra do Senhor como trampolim. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Volto a insistir, pessoas têm seus ministérios, têm sua vida secular, trabalho, acho normal, tá certo? Mas também acho anormal a pessoa enriquecer. E não só eu que falo isso, eu vejo pregadores falando sobre o mesmo assunto. Tem pastores por aí cobrando para trazer uma mensagem para uma igreja. Eu classifico isso como vergonhoso. Por quê, irmão? Porque o pastor já tem a sua ajuda, o seu salário, recebe, que pastor come. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: mas o pastor vai receber dinheiro? Eu falei: não, ele vai morrer, ele vai viver de vento, vai pegar o vento, vai comer. Gente, o pastor tem família, né? Tem que trabalhar, é o trabalho dele, a função dele, ele foi escolhido para aquilo. Agora, evidentemente que nós, por exemplo, nós recebemos um pastor na nossa igreja para um trabalho, você vai dar uma ajuda de custo para isso, é natural. Vai trazer um lugar para ele se acomodar, isso é natural. E se você puder fazer uma coleta especial, vamos fazer. Sim, isso é natural, isso está na Bíblia. Você dá o apóstolo Paulo falou, quando ele recebeu os donativos, não foi? Ele falou: estou suprido, veio até mais do que eu precisava, muito obrigado. Ele falou, as palavras dele, é isso, ele agradeceu, isso é natural. Agora, o servo de Deus colocar uma tabela para pregar a palavra, não. Então essa fascinação pelas riquezas, pelo dinheiro, é que mina o trabalho do Senhor. E aí o trabalho, evidentemente que a semente naquele coração, ela não vai frutificar, porque Deus fala: olha o que esse cara está fazendo, ele está recebendo a minha palavra, mas está usando ela como trampolim para enriquecer. Isso não sou eu que estou falando, está na Bíblia. E aquela questão, por isso que a Bíblia, irmãos, por isso que a própria Bíblia fala isso, lá em Timóteo, não precisa procurar não, aqui para mim já está mais fácil. 1 Timóteo 6, 9 a 10, aqueles que estão ouvindo, prestem bem atenção nisso, olha, bem atenção. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pronto, está ratificando o que Jesus falou, concorda? A pessoa recebe a palavra, ouve a palavra do Senhor, mas a fascinação pelas riquezas, né, faz com que ela, aqui nas palavras de Paulo a Timóteo, que ela se desvie da fé, se perde no caminho, simplesmente se perde no caminho, porque a palavra de Deus não está habitando definitivamente naquele coração. A fascinação, o desejo de ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. E a Bíblia, com todas as letras, não são palavras minhas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está dizendo que você não pode ter dinheiro, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro. Se você se lembrar daquela questão de Jesus conversando com um jovem rico, lembra? Está na palavra do Senhor. Quando o jovem conversando com ele perguntava: o que preciso fazer para ser salvo? Faz isso, mas isso eu já faço. Jesus, onisciente, sabendo de quem se tratava, não é? Porque a Bíblia nos diz que antes da palavra chegar à nossa língua, Deus já sabe. E Jesus, sendo o Filho de Deus, lógico, ele sabia.
Ele sabia que aquele jovem era rico. Ele falou: então fala o seguinte, meu garoto. João fala assim: meu garoto, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que o rapaz fez? Falou, firmeza total aí, vamos caminhando, foi embora. Deixou Jesus falando, deu de ombro, né? Porque ele tinha um apego, ele tinha amor ao dinheiro, às suas riquezas. Ele recebeu a palavra, mas aquele coração espinhoso, né? Simplesmente quando se deparou com aquilo que deve ser feito, com a mudança que deve surgir a partir do receber a palavra, ele simplesmente optou, por quê? Pela sua riqueza, pelo seu dinheiro. Ele amou mais as riquezas, mais o dinheiro do que a Deus. Percebe? E é uma tristeza. Por isso que eu falei no começo para vocês que esses 3 pontos da parábola do semeador é facilmente verificado. Eu vi isso na minha vida. Por isso que eu trago para vocês. Eu sou, dentro de um contexto igreja, aquilo que as pessoas falam, eu sou um cristão de berço. A minha filha falava sempre isso, né? Não é que eu nasci dentro da ação bíblica, mas com 5, 6 anos eu estava na ação bíblica, estava na igreja. Tem uns aqui que nasceram, já os pais são daqui, então são os crentes de berço, cristãos crentes de berço. Mas não é isso que me faz ser um servo de Deus. Não é o fato dos meus pais terem crido no Senhor que me faz um servo do Senhor. Eu tenho que aceitar a Cristo. A salvação não é uma herança que eu recebo dos meus pais e nem dos meus amigos, é uma aceitação minha. Eu tenho que tomar posse disso. Então veja, se não adianta eu nascer, eu crescer aqui dentro, ouvir a palavra e ela não mudar nada na minha vida, não adianta. E esse penúltimo ponto aqui, você vê que Jesus Cristo vai traçando de assuntos, né, de uma forma maravilhosa. E esse último ele fala, tem aquele homem que é o coração cheio de espinho. Ele ouve a palavra, mas ele tem fascinação pela riqueza, pelas coisas do cotidiano, pelo tem que comprar, tem que investir, tem que viajar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e pronto, a palavra é sufocada. Mas aí, irmãos, vem a última parte, que está lá no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Olha que coisa interessante. Eu até sei parado aqui. Nós temos um hino na nossa igreja da ação bíblica que ele fala marcha da ação bíblica, tá? Eu vou ler rapidamente. O tempo está dentro aí? Cadê? Quem está controlando meu tempo? Está ok? Tá? Então tá. Ele fala assim, ó: vamos, irmãos, Deus nos envia esta palavra a semear. Com esperança e alegria, Ele promete abençoar. São tão perfeitos os seus caminhos, tão glorioso é seu pensar. Chama e envia os seus filhinhos, o seu querer a executar. Deu-nos o seu livro inspirado, palavra que Ele endereçou ao pecador escravizado ao mundo que Ele tanto amou. Eis a semente incorruptível que ao longe temos de espalhar. O seu poder é infalível, é a palavra de Deus. Ela há de um dia germinar. Agora vai, ó. Um grão se vai multiplicando por 30, por 60 e 100. Poder divino preparando colheita para o mundo além. Saiamos cheios de alegria, em paz do céu Deus nos conduz. Suas promessas cada dia são nossa vida e nossa luz. Como do céu Deus manda chuva para nos dar o trigo e pão. Esta palavra da verdade nunca se espalhará em vão. A palavra de Deus não volta para Ele vazia. Eu fico tão feliz, eu gosto tanto de ver esses hinos e ver a inspiração bíblica para os hinos. Não é um sonho, não é uma coisa imaginária, eu achei tão bonito, não. Bíblia é a marcha da ação bíblica. Vamos, irmãos, Deus nos envia esta palavra a semear. E nós nos apegamos, evidentemente,
à última parte da parábola do semeador, que é a palavra que é colocada, que é a semente colocada num solo fértil, que entende. Aqui Jesus foi bem claro, né? Alguém aqui, ele fala assim: ouve a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele ouve e compreende. Fala: entendi, eu preciso desse cara na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida. Este frutifica por, vamos lá, de novo, por 100, a 60 e a 30 por 1. Eu, partindo já para o nosso final aqui, eu gostaria de ler com vocês rapidamente, quem puder achar na sua casa ou aqui na igreja, Atos 2, 42. A igreja primitiva, ela fala assim: olha como viviam os convertidos. Atos 2, 42. Todo mundo achou? Fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Só uma parte, o que eu falei sobre enriquecer? Lembra que eu falei sobre o camarada enriquecer? A Bíblia fala o contrário, né? Ela fala assim: olha, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo, contando. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava-lhes o Senhor por 30, por 60, por 100. A Bíblia fala de 3.000 convertidos num dia só, numa pregação aqui no Atos dos Apóstolos. Veja, irmãos, eu só separei algumas coisas aqui que é claro que o texto tem muitas outras coisas. Eu destaquei aqui nessa leitura a perseverança, a oração, o estar juntos, louvar a Deus, ajudar o necessitado e, como resultado, contavam com a simpatia do povo, e assim, dia a dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Vejam que, praticando esses atos, se comportando dessa forma, eles passaram a ter a simpatia do povo. Irmãos, quantas vezes nós vemos o contrário? Atitudes, comportamentos de servos do Senhor que espantam as pessoas da igreja. Espanta as pessoas da igreja. Nós vemos notícias horrorosas. Nessa semana teve uma notícia horrorosa. Eu não vou entrar no assunto aqui porque por questão de lei, uma pessoa, ela até que se prove o contrário, ela é inocente. Então está julgando, não vou entrar no assunto aqui. Mas busquem na internet que vocês vão ver notícias sobre abuso de criança dentro de igreja. Isso é vergonhoso. E isso reflete diretamente no trabalho das igrejas. Porque o mundo, irmãos, ele é dominado, ele recebe um sopro do inimigo sempre no seu ouvido e no ouvido das pessoas. Então, quando acontece alguma coisa desse sentido, as pessoas falam: está vendo? É o evangélico, é o pastor. É aquela história: você pode pregar a palavra, a igreja pode estar pregando a palavra por 10, 15 anos. Se de repente tiver um assunto dentro daquela igreja, no 16º ano, as pessoas vão bater na igreja por causa daquele assunto do 16º ano. Isso é coisa maligna. Por isso nós temos que estar vigiando o tempo todo. Mas quando nós lemos esse texto aqui de Atos, e apenas para complementar ali o que está escrito na palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus nunca ela se contradiz, pelo contrário, ela se complementa sempre, ela se encontra sempre. Quando fala de produzir a 30, a 100, a 60, realmente ela só acontece quando aquele coração verdadeiramente ouviu a palavra e aceitou.
Ele começa muito, por quê? Porque ele está alegre, ele está feliz, e ele começa a multiplicar. Falar para o seu amigo, falar para o seu próximo, seja ele qual for, de trabalho, da família, ele começa a falar, e a coisa começa a multiplicar. Eu citei uma questão do nosso hino, porque fala aqui, por 30, por 60, vamos irmãos, Deus nos convida esta palavra a semear. Mas para que nós possamos levar a palavra, nós temos que tê-la em nosso coração. Vocês entendem? E quando eu trouxe o assunto de Atos, olha como eu vivia os novos convertidos. Eu voltei a dizer sobre riqueza, porque aqui está muito claro, aqui contradiz completamente essas questões que estão colocando aí de prosperidade. A pessoa vem para a igreja do Senhor para querendo ficar rico. Isso é uma tristeza muito grande. Não é isso que a Bíblia ensina. Todas as coisas serão acrescentadas, mas segundo a medida de Deus. Você quer enriquecer trabalhando? Não tem problema, mas colocar a sua riqueza, os seus sonhos na frente do Senhor, isso é pecado, está errado, isso é bíblico. Você não vai ser uma vida frutífera. Então, irmãos, eu termino essa breve meditação de hoje colocando para vocês nesse sentido. Eu coloquei no meu papel, não basta ser igrejado, não é? Nós não podemos assumir esse rótulo, igrejados, nascidos na igreja, nascidos num berço cristão. Não, você tem que viver aquilo que você está aprendendo. É esse convite que eu falo para você. Na semana passada nós terminamos falando, não seja apenas um ouvinte, mas praticante da palavra. E é isso que eu quero para você e quero para a minha vida. Praticantes da palavra. Então esses 3 pontos iniciais que nós falamos, não queira isso para a sua vida. Busque o último, coração reto, que recebe, que entende, que compreende, e a sua vida vai ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor, a sua vida e a minha vida. E com certeza, nós teremos muito mais condições, estaremos bem mais capacitados para lidar com tudo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa sociedade, porque nós vamos estar falando em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar segurando a palavra do Senhor, e ela vai nos guiar. Amém? Vamos ter um momento de oração. Muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Senhor, que todos nós, todos que estão aqui presentes, aqueles que estarão ouvindo, Senhor, esta mensagem, que possam compreender, meu Pai, que devemos ouvir, entender, aceitar e viver segundo os teus propósitos. E nós sabemos, ó Deus, que os teus desígnios para as nossas vidas é de paz, é de amor, é de esperança. Então eu peço a Deus que nos capacite cada vez mais pela ação do Teu Espírito a compreendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da Tua Bíblia Sagrada, que é, Senhor, o nosso guia, que é aquilo que nos traz, ó Deus, a Tua vontade, Senhor, expressada em palavras, é a Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, Jesus, cada vez mais a compreender e, Senhor, fortalece o coração de cada um que está ouvindo e que irá ouvir essa mensagem. Pai, eu peço a Deus que esteja confortando, Senhor, os familiares do Lídio, Senhor, que faleceu ontem. Eu peço que conforte todos os familiares. Peço, Senhor Deus, que continue abençoando o Leonardo, Senhor, que continue hospitalizado. Também o Senhor Juvencio, Senhor, que ainda está hospitalizado. Meu Deus, tenha misericórdia. E que no tempo certo, Senhor Deus, todas essas questões de enfermidade possam ser repreendidas, Deus. Nós esperamos em Ti, Senhor, a solução definitiva para tudo isso. Por isso nós oramos por todos os cientistas, por todos os médicos que estão tratando do assunto, por todas as autoridades do nosso país que tenham serenidade, que tenham tranquilidade, que tenham discernimento e estejam unidos, ó Deus, buscando o bem-estar da nossa população. Mas nós agradecemos, porque acima de tudo isso, nós temos a Ti para nos guardar. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está encerrado a nossa reunião. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo, na meditação da palavra do Senhor. Amém? Bom domingo a todos.